Vamos dar início a mais uma palestra organizada pelo nosso Departamento de Cultura e Eventos. Nesta noite, a palestra será transmitida também pelo YouTube, para todo o estado de São Paulo e também para todo o Brasil, para o mundo todo. E hoje estamos tendo a grata satisfação de receber o professor Dr. Romeu Gonçalves Bicalho, que vai falar sobre o novo recurso de revista. Ele que é advogado, doutor em Direito pela PUC, São Paulo, mestre em Direito pela Unip, professor de Direito do Trabalho pela Faculdade de Itu, FAD-Itu, professor da ESA e palestrante do nosso Departamento de Cultura e Eventos. Nós temos que já agradecer, lhe parabenizar e o nosso muito obrigado em nome do nosso Departamento de Cultura e Eventos por o senhor fazer parte desse setor cultural que muito nos enche de orgulho aqui nesta seccional. Então, obrigado pela sua presença. Agradeço também a presença do ilustre professor Dr. Ávila, nosso mestre e doutor em Direito Canônico. E o senhor, então, está com a palavra. O recurso de revista, gente, é um recurso danado, né? Quem atua, milita na área trabalhista, parece que é mais um jogo de dados, parece que é uma questão de sorte emplacar um recurso de revista, de tamanha a dificuldade realmente dele ser admitido. Isso decorre muito, sim, de um certo... dessa certa mudança interpretativa que vem ocorrendo no Brasil também, mas decorre também da técnica que o recurso de revista ele exige para ser interposto, como todo recurso especial. Como todo recurso extraordinário. Extraordinário no sentido, fugiu da instância ordinária, primeira e segunda instância, estamos nas instâncias extraordinárias. Todo recurso que vá para a instância extraordinária, ele é um recurso mais difícil de emplacar. Porque o objetivo de um recurso extraordinário, no sentido lato, leia-se especial, extraordinário para o STF, o recurso de revista, ele tem uma finalidade que é uniformizar o recurso, uniformizar a jurisprudência em nível federal, né, para o país todo. Daí porque ele não pode ficar, o TST ou os tribunais superiores não poderiam ficar se metendo a besta naquelas decisões que são regionais, por exemplo. Então é por isso, um dos motivos é esse, de não se deixar toda e qualquer matéria chegar ao TST, por exemplo, falando só do TST. Mas o fato é que, com o direito constitucionalizado que nós estamos vivendo hoje, isso tem se tornado cada vez mais difícil. O próprio STF prega a constitucionalização do direito. O novo CPC é puro constitucional. Aliás, nos primeiros artigos do novo CPC, ele fala lá das normas fundamentais, né? E é puro direito constitucional aqui. Então, hoje nós temos o próprio CPC, né, que alguns discutem se é aplicável ou não ao processo do trabalho, particularmente eu entendo que seja aplicável, lógico, com algumas peculiaridades, adaptações, né, ao processo do trabalho, mas não vejo por que não se aplicar uma lei produzida num período democrático, né, em detrimento de uma lei que é a CLT, o processo do trabalho, né, que foi produzido, reformado na década de 70. Até por conta de ser feito na década de 70, ele já estaria um pouco sob suspeição. E aí demandaria-se uma meditação um pouco maior sobre se eu aplico ou não esse novo CPC, até para acolher, para que o processo do trabalho seja inserido nesse espírito democrático que me parece que o direito nosso também anda trilhando. Mas então o recurso de revista é um recurso, tem uma professora minha que ela falava assim, o recurso de revista é o recurso de não caber. Ela falava assim, como assim não caber? Ele foi feito para não ser admitido, e é isso mesmo. Nós temos basicamente 3 hipóteses de cabimento do recurso de revista. Ou melhor, 2 hipóteses, nós podemos dividir em 2 grupos. O recurso de revista, ou ele tem cabimento por divergência jurisprudencial, nós temos ali na linha artigo 896, a linha A e B, todas aquelas matérias ali, se eu quiser emplacar um recurso de revista, a tese que eu vou sustentar é de que o acórdão regional, ou seja, do TRT, ele diverge na interpretação de lei federal
ou estadual convenção coletiva, a linha B, pouco usado, né? Mas, enfim, as alíneas dizem respeito ao quê? A divergência entre o acórdão do tribunal do qual estou recorrendo em relação ao entendimento de um outro tribunal. Então, ou um julgado de um outro tribunal ou de um julgado do TST. E aí a gente tem que ter calma. Embora não seja matéria que foi alterada pela lei, e a gente já vai entrar na Lei 13.015, um dos principais motivos pelos quais os recursos de revista ele é denegado o segmento, não é conhecido no TST, é justamente por conta da deficiência ou vamos dizer, do equívoco na hora de juntar o paradigma jurisprudencial. Primeiro, só pode ser jurisprudência de outro tribunal. Significa dizer que se eu estou no tribunal da segunda região, eu não posso pegar que é dividido em turmas, eu não posso, o meu processo está na primeira turma do TRT da segunda região, eu tenho um acordo da segunda turma da TRT da segunda região, não posso usar isso para confrontar, para fazer subir o meu recurso de revista. A gente tem que procurar em outro tribunal. O artigo 896, na linha A, ele é bem claro, bem específico em relação a isso. Isso, daqui a um pouquinho, nós vamos ver que deu uma mudada já. Isso era firme e pacífico. Não cabe recurso de revista com base em acórdão ou jurisprudência, né, colacionada, acórdão paradigma do mesmo tribunal. Está no artigo 896A e ainda continua. Só que em decorrência de de uma das alterações, eu vou trocar uma ideia com vocês para ver se vocês concordam, mas me parece que agora já há alguma possibilidade de, através de acordo do próprio tribunal, você emplacar um recurso de revista. Nós vamos ver que foi criado no recurso de revista agora, foi criado, não, mas foi remodelado e reforçado o Instituto da Uniformização Jurisprudencial. E o parágrafo 3º novo, ele fala justamente que a súmula produzida nesse processo de uniformização, só para a gente se situar, o tribunal hoje, e antes ele podia fazer isso, mas agora está obrigado a fazer, o TST pegou firme para que eles façam isso, né? Eles têm que sentar naquela matéria em que há muita divergência nas suas turmas, eles têm que sentar e falar, viu, vamos parar agora e vamos pensar qual é o melhor posicionamento. Eles vão ter que uniformizar a jurisprudência, né, de alguns temas que são considerados polêmicos aí. Nesse momento, eles vão colher os chamados precedentes, ou seja, alguns paradigmas, alguns julgados em que eles vão ponderar e decidir qual é a melhor interpretação. Um dos artigos reformados, se não me falha a memória, o artigo 3º, vamos ver se a gente olha lá. Pode andar. Vai lá. Quer ver? Olhem aqui, já adiantando, pode mais. 3º. Opa, voltou? Olha lá. O artigo 3º, ele fala justamente, olha, vamos ver se é isso mesmo. Fala assim, ó. Artigo 3º. Perdoe. Artigo 3º, não. Caspe, tá. Aqui. Confusa. A gente organiza de um jeito aqui. Após. Artigo 6º, perdão, parágrafo 6º, vai no 6º. Olha o que fala o parágrafo 6º, fala assim, após o julgamento do incidente, aqui se refere o parágrafo 3º atrás, o incidente de uniformização, unicamente a súmula regional ou a tese jurídica prevalente no TRT, vamos simplificar, súmula do Tribunal Regional ou OJ de Tribunal Regional, e aqui como ele fala, a tese jurídica prevalente, leia-se o acordo ou os acordos que foram escolhidos como paradigma, como precedentes para serem gerado essa uniformização, unicamente esses, desde que não contrariem súmula e OJ do TST, poderão ser base para recurso de revista. Portanto, essa é uma das alterações que não está na letra A, mas afeta a letra A. O parágrafo 6º, pode voltar lá para a letra A. O parágrafo 6º, ele vem então criar uma nova, isso na minha percepção, vem criar uma nova possibilidade de recurso de revista com base em divergência jurisprudencial. Então, lá em cima, no artigo 896, lá em cima, pode ir, isso. Primeiro, aí, de baixo.
Então, essa é uma das, na minha opinião, uma das alterações significativas que essa lei trouxe, me parece que até não de uma forma muito proposital, mas é consequência da alteração lá, não tem. E se nós formos ver lá o incidente de uniformização e dos recursos repetitivos, que estão nos artigos 896 e seguintes lá para baixo, nós vamos ver que o espírito é esse, é forçar o próprio tribunal regional, a uniformizar o quanto mais a sua jurisprudência. Tá? Então, primeira coisa. Então, lá em cima, o artigo 89A fala que cabe recurso de revista por divergência jurisprudencial. Primeira coisa, tem que ser na interpretação de lei federal. Ah, mas foi uma interpretação de Constituição. Não cabe recurso de revista com base em divergência na interpretação de Constituição. Esse é um equívoco também muito comum. Nós entramos com o recurso de revista e eu fundamento lá, artigo 7º, inciso 3º da Constituição, e cito lá, olha, o tribunal aqui interpretou assim esse dispositivo constitucional. O tribunal lá da 15ª região interpretou de outra forma, e eu entro com o meu recurso de revista com base na linha A, com base em divergência jurisprudencial. Não é. Embora haja alguns acordos isolados, falando não cabe e tal, o texto do artigo 896A, ele é claro, o de baixo, isso aí. Ele fala o quê? Que cabe recurso de revista, que derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado, e aí vai. Então, um dos primeiros, na questão prática, primeiro erro muito comum, equívoco muito comum é esse. A gente fazer a divergência de dispositivo constitucional. Quer apelar com base na Constituição, você vai sustentar pela linha C, que é o quê? Afronta literal à Constituição, afronta direta e literal à Constituição. E aí eu posso até citar acórdãos que interpretaram do jeito que nós estamos querendo para o nosso cliente, para o nosso recurso, aquela interpretação. Mas a minha tese não é de divergência jurisprudencial, mas sim de violação ao texto constitucional. Tudo bem? Então, a primeira coisa, a linha A, uma das alterações foi justamente essa possibilidade agora, segundo, com base lá no parágrafo 6º, e agora vou tentar seguir o papel aqui para não me perder de novo, com base no parágrafo 6º, que cria, na minha perspectiva, a possibilidade do recurso de revista com base em súmula do próprio TRT, ou com base naqueles, ou em OJ, TRT também tem OJs, ou com base naqueles acórdãos ou naqueles julgados que foram usados para justamente uniformizar a jurisprudência. Agora, cuidado, tem um monte de súmulazinhas anteriores a essa alteração. E aí, como isso é coisa nova, é capaz de a gente recorrer com base na súmula do tribunal, e eles falam, não cabe. Tá? Então, muito cuidado. Dê uma pesquisada nos tribunais regionais para ver se acha um acordo. Aí a gente atende a linha A sem ter que ficar divagando muito na fundamentação. Agora, não consegui nenhum acórdão paradigma no Brasil sobre julgado de outro TRT. Bom, tem a súmula do próprio TRT. Vocês vão falar, mas espera aí, se a súmula do próprio TRT vai ter um acórdão divergindo da própria súmula do tribunal? Vixe, como tem? Tem várias turmas, ele fala, não concordo com essa súmula, decide contra a súmula do próprio tribunal. Todos nós já vimos isso, acredito. Até então, a jurisprudência não cabe, por quê? Porque fala que tem que ser de outro tribunal. Agora, com esse artigo 6º, ele remodela ali enfim, a redação de um artigo do artigo 896, me parece que tem cabimento. A outra mudança que ainda está aí na súmula, na linha A, é justamente a questão da súmula vinculante. O tribunal, eu não poderia entrar com o recurso de revista se o acordo regional divergisse de súmula vinculante. O que eu tinha que fazer? Ou eu tinha que encaixar a minha argumentação com base em afronta à Constituição, por exemplo, ir lá pela linha C, ou ia ter que achar um acordo de tribunal por aí para fundamentar. Não poderia citar a súmula vinculante. Ou poderia até citar, mas ela era só mais um fundamento, não era só mais uma... Era só mais uma argumentação, mas não era o fundamento do meu recurso. Agora, expressamente, eu posso entrar com recurso de revista com fundamento em súmula vinculante. Olha, esse acordo viola a súmula vinculante número tal do STF. Leia, súmula vinculante é só do STF.
tudo bem? Você fala, mas antes não dava para fazer alguma coisa? Dava. Antes nós tínhamos o quê? A reclamação constitucional, perdão, a reclamação direto no STF. Eu pegava né, montava lá um processinho direto lá no STF, agora está fácil, porque é tudo eletrônico, via online, enfim, e entrava direto no STF, olha, o tribunal está descumprindo súmula vinculante. E agora, o que eu faço? Recorro de revista ou entro com reclamação? Eu entendo que nós possamos fazer os dois, entrar tanto com a reclamação direto no STF, quanto fazer o recurso de revista. Vamos lá, vamos combinar? Vamos fazer os dois? Ou faço o recurso de revista? Porque eu acredito que daqui um pouquinho o STF vai decidir o seguinte, como há recurso específico lá, não venha aqui com reclamação trabalhista, que eu já tenho muito o que fazer com os meus julgados aqui. Então, ou entra com os dois, ou entra só com o recurso de revista, porque agora é a hipótese expressa prevista, né? Essa foi uma das alterações aqui na linha A do artigo 896. A linha B, ela não teve nenhuma alteração, e a linha C, você pode, sobe lá para mim, Danilo, por favor. Mais, aí. A linha A só teve essa alteração, a linha B e C nós não tivemos nenhuma, eu vou guardar com vocês a linha C para a gente conversar um pouquinho sobre essa tese do cabimento do recurso de revista com base em princípios ao final. Uma das outras alterações que eu achei que foi interessante foi a do... Vamos lá, pode seguir? Aqui, opa, volta, vamos calma aí. Parágrafo 1º. Aqui no parágrafo 1º também nenhuma alteração interessante, pode prosseguir. Parágrafo 1º A. O que o parágrafo 1º A vem fazer? Ele vem dificultar a nossa vida, a vida do advogado, na interposição do recurso de revista. Essa é a primeira leitura que a gente faz. Ele cria uma série de requisitos formais, de forma, o jeito de fazer o recurso de revista, que, se não observados, serão motivo para o quê? Não para denegação do recurso de revista, já em sede de tribunal regional, para denegação, ou se passar batido pelo presidente do tribunal, vice-presidente do tribunal, chega lá no TST, o relator vai negar conhecimento, né? Não vai conhecer do recurso. E quais são esses requisitos? Ele vem lá, indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Vamos comentar um pouquinho sobre cada um, mas o que eu queria adiantar para vocês é o seguinte, isso aqui já existia. É que nós não nos dávamos conta dessa formalidade, por quê? Porque isso está, primeiro, numa súmula do TST, né? A súmula, se não me engano, a súmula 337, e já existia uma instrução normativa do TST, a número 23 de 2003, onde o TST, na época, foi muito criticado, porque ele vinha e falava assim, olha, a petição do recurso de revista deve ser montada assim, assim, assim. Ele dava uma aula lá para a gente de como montar o recurso de revista. Eu lembro que na época que saiu essa instrução, ficou todo mundo bravo. Onde já se viu, né, o TST querer dizer como deve ser feito um recurso de revista, né? Aquela época foi muito criticado, o TST emitiu uma nota falando, viu, não, é só uma sugestão, não é norma isso daqui, então vamos combinar, né? Se quiser fazer um recurso bem feitinho, faça desse jeito. Na prática, se a gente seguisse aquela instrução normativa 23, nós tínhamos mais chances de emplacar o recurso de revista. Por quê? Porque você estava fazendo de acordo com o pai mandou, né? Aquela história, pai mandou, né? Vamos fazer quadradinho, bonitinho. Mas a verdade é que aquela instrução, diante de tanta polêmica, ela acabou sendo esquecida. Hoje, o que aconteceu foi que isso, a Lei 13.015, ela veio justamente positivar, vamos dizer assim, várias daquelas instruções, daquelas diretrizes que estavam na IN 23 e também na súmula 337 do TST. Só que agora é texto de lei, né? E agora os juízes ficaram mais atentos, os desembargadores, ou enfim, o presidente do tribunal e o relator, enfim, no TST, eles são mais atentos a essas formalidades. E aí, o que eu vou fazer? Vamos dar uma passadinha por cada um desses incisos? Vamos juntos? Então, olha, primeira coisa, indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. O que nós podemos fazer? O que é isso daqui? Sabe quando estou fazendo os meus recursos de revistas? E aqui trocando, né, figurinha, né?
Eu crio lá, recurso de revista, lá, do atendimento, bem desse jeito, com letras maiores, agora dá para colocar em azul, só não coloca em vermelho, né, mas dá para colocar em azul no processo online. Do atendimento, a gente coloca assim, do atendimento ao parágrafo 1º A do artigo 896, né, requisitos formais. E aí eu coloco, do trecho da decisão recorrida e do seu pré-questionamento. Esse é um perigo, não é um perigo. Boa parte dos recursos de revistas são também não conhecidos ou denegados segmentos por falta de pré-questionamento. O que é o pré-questionamento, gente? Aquilo que eu vou falar no meu recurso, nas minhas razões do recurso de revista, seja qual for a tese que eu vou defender, antes eu tenho que, de alguma forma, falar com o Tribunal Regional do Trabalho. Parece uma coisa meio assim, boba, né? Falar, não, mas isso significa que antes de falar lá em cima, eu tenho que falar aqui embaixo. Nós temos duas formas de fazer isso, nós temos duas formas de pré-questionar a matéria. Ou eu fiz isso no meu recurso ordinário, vamos combinar? Quando nós falamos em recurso de revista, nós estamos falando de um acórdão que julgou um RO, ou de um acórdão que julgou um agravo de petição. Só para a gente, né, voltar lá no CAPT. Lá. Só posso falar em recurso de revista, né, de acórdãos que julgam RO ou que julgam agravo de petição. Tudo bem? Se eu não estou diante desses dois tipos de recurso, de acórdão proveniente desses recursos, não cabe recurso de revista. E se for um agravo de instrumento, acórdão que julga agravo de instrumento, cabe recurso de revista? Não cabe. Por quê? 896 fala que é de recurso ordinário e mais abaixo o parágrafo 2º fala que é a questão do agravo de petição. Tudo bem? Então, aqui o que eu faço? Eu tenho que pré-questionar a matéria. Ou eu fiz isso nas minhas razões de recurso ordinário, ou se eu fiz, mas não indiquei dispositivo legal ou súmula, eu faço isso através de embargos de declaração. Eu preciso necessariamente do meu RO dizer que eu estou recorrendo com base na súmula 377 do TST? Não. Na fase ordinária, eu não preciso dar os fundamentos legais, eu tenho que entregar as razões. Dá-me factum, dabut ius, é mais ou menos isso. O 899 lá da CLT, ele diz, aliás, que as razões devem ser sucintas, breve exposição. Até porque pensa-se no empregado ou no trabalhador, no empregador que vai ajuizar a ação ou vai contestar a ação usando o seu ius postulante. Na fase ordinária ele pode fazer isso. Agora, a partir dali, a coisa começa a ficar, brincadeira fica um pouco mais séria. Tem que ter advogado, o ius postulante não serve para recurso de revista. E aí o advogado vai ter que caprichar ali. Olha a tese, olha as razões do RO. Foi aventada a súmula 377, que é a base do meu recurso de revista? Não, não foi. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com embargos de declaração e falar para o TRT, olha, eu vou recorrer com base na súmula 377, que você me parece aí divergindo pelo entendimento que foi adotado agora. Você não quer reformar isso? A resposta nós já sabemos qual vai ser. Pretende, né, efeito infringente aos embargos, essa não é a via apropriada. Não tem problema. Agora os acordos, doutor Humberto, estão vindo assim já, né? E não tem nada para questionar aqui, né? E se questionar, cuidado com a litigância de má-fé, não é isso? Não sei se aqui na 2ª região está vindo assim. Lá na 15ª tem vindo o acordo falando assim, olha, toda matéria que tem que ser aventada nesse caso aqui já foi pré-questionada. Atente-se à parte, seu advogado, para eventual litigância de má-fé. Já ameaça tal. Bom, não tenho medo disso, tá? Até porque hoje o CPC novo ele traz um dispositivo que fala expressamente o quê? Expressamente, mas enfim, é o entendimento, de que a interposição ou oposição, perdão, dos embargos de declaração não constitui má-fé, a não ser que a coisa seja algo escancarado, né? Vamos colocar assim. Então, essa é uma melhoria, né? E que a CLT não fala nada, então... mas então é isso, tem para questionar, primeira coisa. E o que eu faço? Eu crio o primeiro item e coloco lá do pré-questionamento do trecho, né, da decisão recorrida e do respectivo pré-questionamento. E ali nós vamos ter que argumentar. Eu copio e colo, bem isso mesmo, copio e colo, boto ali e começo, conforme
a decisão acima, e aí nós vamos fazer um processo analítico, nós vamos analisar e colocar em boas palavras, de forma clara, o porquê da divergência entre o acórdão e a súmula. Não pode copiar e colar e falar, ó, tá vendo, não falei? Olha aí, ó. Que é muito comum, creio. Geralmente é muito comum o colega copiar, nós copiarmos, colar os dois, olha a súmula o que fala, olha o que o acórdão falou, tá vendo? Está contrariando, está divergindo da súmula. Tem que fazer o quê? Um processo argumentativo um pouco mais bem elaborado. Esse é um dos... eu converso às vezes com os desembargadores conhecidos, e eles falam, olha, o principal problema é que você lê o recurso e você não entende o que é. Ele quer que, na verdade, o advogado às vezes quer que a gente leia e entenda aquilo que ele entendeu. Lógico, a gente sabe o que está falando, mas tem que falar, aliás, tem que escrever. Segundo item, indicar de forma explícita e fundamentada a contrariedade à lei, a dispositivo de lei, se essa for a minha tese. Súmula ou OJ, orientação jurisprudencial do TST, que conflite com a decisão regional. Isso que nós acabamos de falar. Aqui tem uma observação interessante, que é o seguinte: esse dispositivo aqui, ele só fala da questão de quando for contrariedade à lei. Ele esqueceu da linha lá, da linha C do artigo 896, quando o nosso recurso pode ser com base em afronta à Constituição. Não está aqui. Vão combinar? Isso é esquecimento mesmo. O que eu vou fazer? O mesmo procedimento que eu vou adotar para eventual divergência, quando eu vou recorrer por divergência jurisprudencial, eu também vou adotar para quando eu for sustentar a tese de que o acórdão afronta a Constituição Federal. Terceiro item, expor as razões do pedido da reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei. Aqui ele fala da Constituição Federal, de súmula ou OJ. O que significa isso? Gente, vai dar um trabalho danado para fazer um recurso de revista. Mas já é assim. Tudo isso que agora está na lei já era assim. Mas então o que eu quero alertar é o seguinte: quem está assustado com isso agora, talvez encontre aí a razão pelo qual os recursos de revista, na casuística, enfim, no caso concreto, talvez não tenha recebido, não tenha sido recebido, não tenha sido conhecido, não provido. Se bem que se conhecer, aí a coisa melhora. Mas por quê? Porque essa fórmula aqui já existia, já estava de alguma forma inserido, tanto na instrução 23 quanto na súmula 337. E nós acabávamos passando por cima dela, a gente não tinha muita atenção. Agora está no texto da lei. Eu sugiro criar, tem feito lá no escritório, atendimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 896. Coloco lá, daí, do trecho da decisão. E aí vou copiando basicamente essas primeiras linhas dessas alíneas e vou colocando embaixo. Mas não só basta copiar e colar, Humberto, tem que argumentar. É bem isso. Daí vocês vão falar, viu, mas aquela história de petição enxuta, os tribunais, viu, para com recurso com petição enxuta, petição muito prolixa. Eu diria para vocês que isso, em termos de recurso extraordinário, especial, extraordinário de revista, esqueçam, não dá. Primeiro. Segundo, as petições iniciais, agora com o novo CPC, se foi matéria constitucional, não dá para você fazer que não de forma argumentada. Não existe petição com direito, com base na Constituição, por exemplo. Como o novo CPC acaba nos empurrando a fazer, não existe petição concisa. Fazer uma petição concisa hoje, dependendo do direito, se nós formos querer uma pegada na Constituição, é matar o direito e reduzi-lo à discussão ordinária, leia-se primeira e segunda instância. Se eu quero ir com recurso, ou discutir a matéria da forma mais ampla, até as instâncias extraordinárias, a petição vai ter que ser um pouco mais bem argumentada quando envolver matéria constitucional. O próximo dispositivo que sofreu alguma... volta um pouquinho, o artigo 2º, não teve nenhuma alteração, mas só pode passar o próximo, Danilo, obrigado. Aí, o terceiro, O parágrafo 2º não sofreu alteração nenhuma. O parágrafo 2º é justamente aquele dispositivo que fala do recurso de revista para as questões de execução de sentença. Só lembrando, mais uma vez, recurso de revista ele cabe no rito ordinário,
pelas hipóteses das alíneas A, B e C. Nas execuções, e nas execuções o espaço é muito reduzido, porque eu só posso recorrer de revista se houver afronta à Constituição. Mas diverge de lei, niente, né? E aí eu vou adiantando, criou-se mais uma possibilidade de recurso em execução, que é o caso das execuções fiscais, e aí só uma ideia, para não ficar muito, a exposição não ficar muito longa. Só para a gente ir pensando já, para a gente chegar lá embaixo. Se para a execução fiscal eu posso interpor recurso de revista com base em todas as alíneas A, B e C do artigo 896, nós vamos ver que é possível. Será que eu não posso também, por analogia, fazer isso para sentenças, para aquelas hipóteses de recurso de execução de sentença trabalhista? O parágrafo 2º, ele só fala, né, não está ali na tela, mas eu vou ler para vocês, ele fala o seguinte, ó, não foi alterado, tá, mas só para a gente guardar. Das decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho ou por suas turmas, em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos terceiros, não cabe recurso de revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma constitucional. Tá? A gente já sabe disso, a dificuldade que é na fase de execução. Só que lá embaixo agora... A Lei 13.015, ela cria a possibilidade do recurso de revista para as execuções fiscais, que não tinha antes. E na hora que ela cria, ela não limita quais são as hipóteses. Ou seja, cabe em todas as hipóteses. Tá? Por que para a Fazenda cabe e aqui não cabe? Tem um fundamento, tá? Dá para a gente reduzir. Aqui é uma sentença de um processo que já passou por um processo de conhecimento. As execuções fiscais, elas estão iniciando agora, tem um interesse público maior. Mas me parece, já vi alguns já dissertando nesse sentido, viu? Dá para aplicar aqui por analogia, principalmente em matéria constitucional. Vamos ver daqui um pouquinho. Parágrafo 3º, ali, o que mudou ali? A novidade é justamente em relação, casando aqui o parágrafo 3º, tá? Que fala assim, ó, os tribunais regionais do trabalho procederão obrigatoriamente à uniformização de sua jurisprudência. E aí ele segue. O parágrafo 3º, o 4º e o 5º, eles cuidam mais ou menos, né, o tema principal ali é da uniformização. Tá? Pode avançar. 5º, 4º, perdão, sobe um pouquinho aí. Olha lá, o 4º. Ele fala, inclusive, que essa uniformização pode ser requerida pelas partes, pode ser de ofício pelo tribunal. O que significa, em resumo, em rápidas palavras? O tribunal vai, de repente, nosso recurso está lá, o ordinário, para julgar, ou eu interpus um recurso de revista e ele ainda está para ser analisado, se vai receber ou não, de repente o presidente do tribunal, ou mesmo o desembargador, se apercebe que aquela matéria é muito polêmica no tribunal, para tudo e vão se reunir para tentar uniformizar. E aí a coisa pega, né? Quanto tempo eles têm para fazer esse processo de uniformização? Bom, fala-se 1 ano, né? Com base aí no novo CPC e na questão que vem mais adiante nos artigos aí. Mas o fato é que nós vamos nos deparar com situações que o nosso recurso está na boca para julgar e eles vão suspender e parar tudo para o quê? Para uniformizar a jurisprudência. Posso fazer alguma coisa em relação a isso? Posso entrar com mandado de segurança ou recurso de... Não pode. É irrecorrível a decisão que decide por fazer a questão esse procedimento de uniformização. Deixa eu ver se isso está. Passe para mim no artigo 4º. O artigo 5º. Vamos lá. Artigo 5º. Tá. O artigo 6º, passamos para o artigo 6º, só para a gente já ir. Foi aí? Ó. Após o julgamento do incidente a que se refere o parágrafo 3º, essa é aquela que a gente leu. Vamos voltar um pouquinho. Unicamente a súmula regional ou a tese jurídica prevalecente no Tribunal Regional do Trabalho e não conflitante com a súmula ou OJ do TST servirá como paradigma para viabilizar o conhecimento do recurso de revista. Olha aqui. Então, a partir do momento que o tribunal parou, vamos uniformizar a jurisprudência, o que o tribunal pode fazer com aquele entendimento que ele construiu naquela uniformização? Ele pode editar uma súmula, se ele estiver bem firme de que é aquilo que ele quer, ele pode editar uma OJ, ou ele simplesmente pode não editar nada, né? E aí eles podem fazer aqueles informativos de jurisprudência. Mas uma coisa é certa, eles vão tirar uma conclusão. A orientação, me parece mais
mais razoável, o procedimento mais razoável, é que eles transformem essa uniformização, o resultado, ou no OJ, se eles não tiverem muito seguros do que eles estão querendo, ou seja, isso aqui vamos colocar, como o TST faz, quando ele faz uma OJ, orientação jurisprudencial, ele não está muito firme do entendimento, fala, vamos colocar isso para ver o que dá, e deixo ali durante 1, 2, 3 anos. Depois, se aquilo foi bem aceito, aquele entendimento foi bem aceito, eles fazem o quê? Ou cancelam, se não foi bem aceito, ou eles transformam aquilo em súmula. Vai ser mais ou menos esse procedimento que os tribunais regionais vão fazer. Só que com um detalhe, aqueles julgados, ou aquele entendimento que foi construído ali, ele será base também para recurso de revista. Vejam bem, do próprio tribunal. Depois eu gostaria, se alguém tiver uma opinião em contrário, falar, não, eu acho que não é isso, mas me parece que é isso que fala. Aqueles julgados que foram, aqueles acordos que foram lá, a síntese dele, o entendimento ali colhido, se foi transformado em súmula ou em OJ, ou mesmo aquela compilação, né, aquele enunciado que deve sair dessa uniformização, vai ser base para interposição de recurso de revista, quando o mesmo tribunal contrariar a súmula, ou contrariar aquele entendimento que foi uniformizado. O que me parece de bom senso, né? O tribunal chega, uniformiza e, de repente, uma das suas turmas resolve julgar contra aquela súmula, aquele entendimento uniformizado. Quer dizer, a ideia não é essa, me parece, né, das alterações, da alteração da lei aqui. A ideia é justamente dar um pouco mais de segurança jurídica através dessa ideia da uniformização. O artigo 7º, pode parar, olha lá, também trouxe alguma alteração, né? A divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser atual, não se considerando como tal a ultrapassada por súmula do TST ou do STF. O que foi acrescentado aí, acrescido a esse artigo, foi justamente ou do STF. A ideia, quando nós vamos escolher acordos para fundamentar o nosso recurso de revista com base na linha A, né? Porque se for com base na linha C, eu vou argumentar em razão da ofensa literal, à lei ou à Constituição. Mas quando eu vou lá pela divergência jurisprudencial, vou ter que achar um acórdão de outro tribunal, segundo a linha A, ou a súmula do tribunal, segundo isso que nós acabamos de conversar. E se for um acórdão de outro tribunal, ou, enfim, do próprio TST, e aí detalhe, se for acórdão do TST, tem que ser acórdão da SDI do TST. Me perdoe, devia ter falado isso no começo. Esse é um do segundo erro mais comum na interposição de recurso de revista. Eu colho um acórdão, entro lá no tribunal, no TST, e acho um acórdão favorável, falo, aleluia, né, ganhei. Só que o acórdão é de uma das 8 turmas do TST, não serve como recurso de revista, não serve como paradigma para o recurso de revista. Tem que ser acórdão da SDI. Aonde que está isso? Quer ver? Volta para mim, lá no CAPT, isso, lá no primeiro, lá. Debaixo do meu nome, isso aí. Olhe bem, ó. O recurso de revista, vamos ler junto, no próximo, para baixo, na linha A. Cabe quando derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho, no seu pleno ou turma, ou a SDI, ou a Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Essa é a SDI. Não tem ali das turmas do TST. Pode ser de turma de TRT, mas não pode ser das turmas do TST. Vai fazer uma pesquisa no Tribunal Superior do Trabalho, para usar o acordo para recurso de revista, tem que ser da SDI, não pode ser das turmas. Vamos lá para o artigo, parágrafo 7º. E aqui o parágrafo vem inovar. Às vezes nós tínhamos, por exemplo, uma súmula do STF, e eu queria usar como fundamento para o meu recurso de revista. Posso. Tem uma súmula do STF que fala, por exemplo, a prescrição intercorrente, tem um monte de gente já pensando nisso, prescrição intercorrente se aplica ao processo do trabalho. E tem uma danada de uma súmula do TST que fala não se aplica a prescrição intercorrente no processo de trabalho. Tem súmula, matéria simulada. E aí, posso usar a súmula do STF para fundamentar o meu recurso de revista? Gente, não. A súmula do STF, olha que bacana que eles fizeram aqui, ela só serve para indeferir o recurso de revista. Olha bem, a divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser atual, não se considerando como tal a ultrapassada por súmula do TST
Já tem súmula sobre aquela matéria, não adianta usar um acórdão que contraria a súmula. Ou que contraria a súmula do STF. Portanto, eles vão fazer o seguinte, você entra com recurso, se tiver súmula que o TRT foi ao encontro, né, o entendimento do TRT vai ao encontro da súmula do STF, aí ele está certo. Se você recorrer, o presidente ou vice-presidente do tribunal vai falar, denega o seguimento porque o entendimento está em consonância com a súmula do STF. Antes ele não podia fazer isso, agora ele pode. Ah, mas e se o acórdão do regional ele divergir de uma súmula do STF? Eu não posso usar isso? Daí o que eu faço? Bom, acho outro fundamento, mas não pode ser esse. Dá uma dica. Bom, vamos lá na súmula do STF e ver quais foram os fundamentos para a construção da súmula. São chamados precedentes. Tem uma lista lá no STF, isso fica fácil, inclusive, da gente pesquisar. Usa lá, provavelmente aquilo foi fruto de o quê? De uma interpretação de um artigo constitucional. O que você vai fazer no seu recurso de revista? Não apelar com base na linha A, mas sim com base na linha C da Constituição, né? C do artigo 896, ou seja, violação, e aí é que pega literal a Constituição. Bom, se vire na argumentação, né? Mas não pode ser com base na divergência, tem que ser com base na afronta literal à Constituição. Tudo bem? Essa é a novidade aqui no artigo 7º. Novidade, acrescenta. Vamos lá para o artigo 8º. Artigo 8º, Danilo. Eu estou falando muito rápido, tá tudo bem? Eu sei que a gente só tem até as 10h30 hoje, mas eu vou dar conta dar conta do recado. O artigo 8º, ele foi inserido, ele não tinha na CLT, e é mais um artigo que corresponde a boa parte da súmula 337 do TST. É mais uma exigência aí. Olha, fala assim, quando o recurso fundar-se em dissenso de julgados, divergência jurisprudencial, a linha A, portanto, incumbe ao recorrente o ônus de produzir prova da divergência jurisprudencial, até aí sem problema, mediante cópia ou citação do repertório, vai lá. Tudo isso aqui já estava na súmula 337. Já falava lá, preciso juntar certidão do acordo. Não, é só hoje você citar o quê? Da onde a gente tirou do sítio da internet. Agora isso aqui está na lei, está até mais fácil, olha aqui, ó. Inclusive em mídia eletrônica em que houver sido publicada a decisão divergente ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet. Isso aqui já estava na súmula 337 e às vezes a gente ficava descabelando para achar como que eu cito, agora aqui está de uma forma mais clara. Só que façam o seguinte, ao invés de citar o endereço, né, que a gente faz lá, copia e cola lá o HTTP lá, Danilo, você que sabe melhor lá o endereço eletrônico, né? Não deixem de citar ali entre parênteses, como a gente faz quando a gente vai fazer um trabalho acadêmico, citar entre parênteses o quê? O número do processo direitinho, o desembargador e a votação, se foi unânime ou não. Por quê? Tem essa exigência aqui? Não, não tem essa exigência, tá? Mas isso são confissões que me chega, que a gente fala o seguinte, olha, se o acórdão for unânime, é um peso, né? Se o acórdão, né, foi por divergência, embora isso na Justiça do Trabalho, né, em matéria regional não tenha relevância, né, na Justiça Comum ainda tem até essa semana o tal dos embargos infringentes, né, em sede segunda, que acaba no novo CPC. Na trabalhista nunca teve importância se foi ou não foi por unanimidade, mas agora para recurso de revista é interessante colher aqueles acordos que foram unânimes, e que é coisa não muito, muito comum, né? No trabalhista é difícil você pegar um acordo que foi por divergência, né? Então cite, né, a ementa, cite ali o trecho que você gostar, que fundamenta a sua tese, faça essa análise, que eles falam análise do acórdão paradigma, argumentando, não pode só copiar e colar ali. Que mais aqui? Então, esse do artigo 8º não teve muita alteração, porque ele corresponde, não é uma grande alteração, porque já corresponde à súmula 337. Mas agora a gente tem no texto legal de uma forma mais clara. Muitas coisas que estão na súmula 337 foram incorporadas aqui. E aí? Deixa a súmula 337 de lado? Não. O uso que está na súmula 337, que tem algumas coisinhas que não estão na lei, e ver o que a lei fala, né? Somos dois e faz um recurso de revista bonitinho lá.
O parágrafo 9º. Parágrafo 9º é do recurso de rito sumaríssimo. É o antigo parágrafo 6º. Então, só para recapitular. Se eu estou no rito ordinário, rito ordinário, ações acima de 40 salários mínimos, eu posso recorrer de revista com base em 3 teses. Ou eu posso sustentar, né, duas teses, né? Ou eu posso sustentar divergência jurisprudencial, e aí eu tenho 3 espécies de divergência jurisprudencial. Eu posso falar, diverge de um acordo de outro tribunal, diverge de um acordo da SDI do TST, diverge da OJ do TST, 3, né? 3. Diverge de súmula do TST ou diverge de súmula vinculante, né, do STF. Então são 3, são 5 teses. Se eu estou pelo rito ordinário, portanto, eu posso argumentar a linha A, 5 teses. Posso também ir para a linha C e argumentar, no rito ordinário, que o acórdão viola literalmente lei ou a Constituição. Então, o rito ordinário me dá uma amplitude para recorrer. É por isso que, às vezes, a gente prefere encaixar a nossa ação no rito ordinário e não no rito. Isso até é interessante para a prática. E eu falo aqui, não como professor, mas eu falo como advogado, né, porque eu sei das dificuldades. E, às vezes, lá no começo a gente começa a resolver, os mais experientes sabem disso, a gente já resolve alguns problemas que vão surgir já na construção da petição inicial, né? Bom, isso aqui é matéria que não vai parar no tribunal. O que eu faço? Eu posso encaixar para que ele, construir de tal forma que ele tramite pelo rito ordinário. Por exemplo, eu quero, o valor vai ser acima de... Lógico, se o valor que eu estou pedindo é 5 mil, não dá para encaixar, mas imagine que o valor, hoje em dia, quantas vezes a lesão a direitos trabalhistas importa, geralmente, em dano moral. Isso está, né, cada vez mais firme. Então, além de pleitear horas extras que ele fez durante 3, 4 anos que ele trabalhou, eu posso pleitear uma indenização por dano moral? Eu tive são um nem 2 casos em que o trabalhador trabalhou em horas extras, ele ganhou as horas extras e ainda ganhou uma reparação por dano moral. Por quê? Por conta do estresse produzido e por conta da violação de direito fundamental. Isso é uma tese que está pegando, enfim, está sendo amplamente aceito. Tem um caráter pedagógico forte aí, tá? Você quer falar, mas sacanagem, agora eu quero... E se eu tiver do lado da reclamada, sabe o que você faz? Você faz a impugnação ao valor da causa. Falou, aqui não tem fundamentação. Reduz, porque às vezes o valor da causa é só para dar fundamento para recurso de revista. Fiquem alertas a isso, né? Tentando aqui ponderar dos 2 lados. Bem, Humberto? Para não falar que a gente está puxando só para um lado aqui, né? Tudo bem? Então, e o recurso, o parágrafo 9º, ele vem falar do rito sumaríssimo. O rito sumaríssimo ele é bem mais limitado em relação às causas às possibilidades do recurso de revista. Uma das possibilidades, ou melhor, as possibilidades do recurso de revista são o quê? Ou o acórdão regional ele diverge de uma súmula do TST, e olhe bem, é de súmula, não pode ser de OJ. Ou ele diverge, ou ele afronta afronta literal, de forma literal a Constituição Federal. Eram só essas 2 possibilidades que eu tinha para recorrer de revista se o processo era de rito sumaríssimo. A lei aumentou, ela criou o quê? A possibilidade do recurso de revista em rito sumaríssimo, também com base em súmula vinculante. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido o recurso de revista por contrariedade à súmula do TST ou súmula vinculante do STF e por violação direta da Constituição Federal. Só essas 3. Antigamente era só ou divergência de súmula ou afronta a Constituição. Criou-se mais a hipótese da súmula vinculante. Então se tiver uma OJ, eu não posso recorrer de revista para o TST com base na OJ? Não pode. Por quê? Porque a hipótese ela é restrita e está no artigo, no parágrafo 9º, não tem como. Agora criou-se mais uma possibilidade. Vamos ao parágrafo 10. Parágrafo 10 também não tem correspondente na antiga redação. Ele vem falar, cabe recurso de revista por violação. Olha a amplitude desse parágrafo. Cabe recurso de revista por violação à lei federal, por divergência jurisprudencial e por ofensa à Constituição Federal nas execuções fiscais e nas controvérsias da fase de execução que envolvam a CNDT, a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
Não vou entrar na discussão muito o que é execução fiscal, mas, e nem o que é essa aqui. O que eu queria chamar aqui para vocês é o seguinte: olha a abertura que se deu para esse tipo de execução, ou para esse tipo de matéria. Toda vez que a controvérsia for na fase da execução e envolver aí a questão da certidão negativa de débito trabalhista, né, foi criada por aquela lei lá de 2011, né, a possibilidade de recurso de revista são todas aquelas da linha A, da linha B e da linha C do artigo 896, lá no caput, lá, todas. Mas mais do que isso, aqui o parágrafo 10 não exige que a violação à lei seja literal. Aqui o parágrafo 10º, ele não exige que a afronta à Constituição seja literal e nem direta. Lógico que, conhecendo o TST, ele vai limitar, ele vai querer, ao invés de aplicar esse por analogia àquele, né, em analogia e ampliar a possibilidade de recurso para os outros, ele deve fazer o contrário, ele vai falar, não, leia-se que aqui a afronta tem que ser literal e direta, e a lei e a Constituição, e quando eu falo em divergência jurisprudencial, leia-se só por súmula, por OJ, ou por acordo, enfim, aquelas possibilidades tipificadas na linha A lá. Mas a abertura desse parágrafo, né, nas possibilidades de recurso de revista, ele vem criar aí, dependendo da imaginação da gente, uma série de possibilidades de recurso, inclusive agora sustentando que cabe para as outras possibilidades também recurso de revista à Constituição, mesmo que não seja afronta direta ou literal. A chamada afronta indireta ou reflexa. Cabe recurso de revista? Não, não cabe. E o STF tem jurisprudência também fechada, não cabe. Legal, legal. O STF, nos últimos 3 anos, tem proferido vários julgados dizendo, viu, em alguns casos, diante de normas e direitos fundamentais, realmente aquele entendimento nosso de que não cabe, só cabe se a violação for direta, deve ser repensado. Por quê? Porque nós estamos, meus colegas, diante de um novo direito. É um direito que hoje não sai da lei infraconstitucional dos códigos, é um direito que sai direto da Constituição. E aí nós mas nós ainda não construímos uma hermenêutica que nos ensine a interpretar ou como resolver conflito de normas constitucionais. Tem várias sugestões, da ponderação do Robert Alexi, enfim, tem várias, várias sugestões, opiniões doutrinárias que nos falam, vai por aqui, vai por ali, mas ainda não há nenhum entendimento sedimentado. Fato é que hoje nós encontramos direitos direto da Constituição, não é mais no ordenamento jurídico. Eu sempre cito o caso dos 2 irmãos que foram no meu escritório e queriam se casar. 2 irmãos que queriam se casar. Vocês vão falar, pode ou não pode? Não, o artigo 1521 fala que não pode, ascendente, descendente, aquela história toda. É isso mesmo? Por que não pode? Hoje, todo ordenamento infraconstitucional está sob suspeição. Eu posso questionar, se eu encontrar ali... Humberto, por que não pode? Porque são irmãos, não. Só porque sim não vale. Lá, lembra, criança? Né? Quem tem filho aqui sabe. Por que pai? Por que mãe? Por que sim? E pronto, está respondido. Era assim que a gente interpretava a lei. Porque está na lei. Mas a pergunta é, por que está na lei? Olha, está na lei porque tem problema de prole. Opa, aí eu tenho um fundamento científico, né? Lógico, né, de um procedimento racional que ninguém fala, não, realmente, aí não pode, legal, não tem problema, eram 2 irmãos homens. Então, se o problema era esse problema da prole, já está resolvido, e aí, pode casar agora ou não? São problemas que você não imaginava 10 anos atrás, enfim, 15 anos atrás, talvez, mas hoje é presente, até porque, não pode, tá bom, doutor, obrigado, a gente vai viver junto, não tem problema. São fatos, né, que de um mundo mais complexo e que, graças a Deus, assim, cheio de mais liberdades, com menos restrições, e que a gente ainda está aprendendo como contornar. Esse é o novo direito que eu digo para vocês. O direito desses meninos, você não vai buscar no Código Civil, você vai buscar direto na Constituição. Viu? Espera aí, vim aqui para esse mundo para quê? Essa é a ideia, né?
Vamos deixar as questões morais de lado, e o advogado, ele, nessa hora, ele tem que ser o cientista, né? Ah, mas você não acha nada, viu? Veja bem, afaste os preconceitos morais e vamos tentar trabalhar com o fato, né? Estudar o fato isento, né? Com a maior isenção possível das suas convicções de certo ou errado. Né? Então, são situações que hoje em dia a gente vai ter que enfrentar. E aí a CLT e o antigo CPC não respondiam. O novo CPC vem responder de uma forma mais ou menos razoável. A CLT, em matéria de recurso de revista, eu vou falar para vocês, dizer para vocês, na minha perspectiva, ela deixa muito a desejar e já está vindo aí um novo jeito de pensar o recurso de revista. O parágrafo 10, então, já acabou? Já. Execução. O parágrafo 11, vamos ver. O parágrafo 11 que é interessante, que você sabe que para mexer na tal da celeridade processual no processo de trabalho e na informalidade, quando é pró-recurso, vamos colocar assim, é muito difícil. O TST ele é extremamente conservador e formalista, contrariando o próprio princípio da informalidade. Mas até aí, tudo bem. O recurso de revista é para não ser recebido. Essa norma aqui, ele vem falar o seguinte, olha, parágrafo 11. Quando o recurso tempestivo contiver defeito formal que não se repute grave, o Tribunal Superior do Trabalho poderá desconsiderar o vício ou mandar saná-lo, julgando o mérito. Vocês lembram de uma história de um recurso que foi denegado segmento ou não foi conhecido pelo TST por conta de 10 centavos? Alguém lembra dessa notícia, que isso é uns 10 anos atrás, não sei. E ainda tem. Aliás, tem uma OJ que fala, mesmo que por centavos não vai ser recebido. Né? O que me parece um exagero, né? Diante do ânimos da parte de recorrer, viu? 10 centavos, quer dizer, fere o bom senso. Né? Mas, enfim, agora, a desculpa não tem regra, agora tem. O CPC já tinha algo semelhante, que mandava complementar o depósito recursal para não dar deserção. A Justiça do Trabalho dizia, não se aplica por conta do princípio da celeridade. Agora tem norma expressa na CLT, e eu diria que esse parágrafo 11 aí, ele deve ser também aplicado para os recursos, para o recurso ordinário, os demais recursos da fase ordinária. Por quê? Se pode mais, vamos combinar. Se o recurso de revista, que é o mais, né, o que menos se deveria ser admitido, né, para não soberbar, enfim, em nome dos princípios todos que nós temos, bom, então o recurso ordinário ou o recurso de agravo de petição, também me parece que esse parágrafo 11 deve ser aplicado também para relativizar aquela exigência de algumas formalidades. E vejam bem, olha, quando o recurso for tempestivo, então o primeiro requisito tem que ser tempestivo. Ah, perdi por um dia, perdi por meio dia, não pode. Né? Recorri e interpus no eletrônico, olha, eram 11h59, está intempestivo? Se o sistema acusar o recebimento meia-noite 01, está intempestivo, e aí não tem, mas é só por 1 segundo. Me parece que aqui mata, não, tem que ser tempestivo, primeiro. E se contiver defeito formal, leia-se algumas situações de 10 centavos de diferença de depósito recursal de custas, ou o que mais. Enfim, defeitos de forma, né, ligados muito aos requisitos de admissibilidade extrínsecos dos recursos, me parece que aí agora tem norma expressa falando, viu, aceita o recurso, manda sanar e deixa julgar. Isso aqui está no novo CPC de uma forma até um pouco mais ampla. O artigo 1007, parágrafo 7º do novo CPC, fala isso. O equívoco no preenchimento de guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 dias. Se eu invocasse o CPC para aplicar, mesmo novo, a resposta já estava dada. Né? Não, por quê? Princípio da celeridade. Agora tem norma expressa, né? Me parece que essa norma do parágrafo 11 deve ser estendida para os demais recursos. Parou? O 12, pode ir? O 12, da decisão denegatória cabe agravo de petição. Isso aqui não muda nada, o artigo 12 ele só vem repetir um trecho do parágrafo 5º. Denegou, e quando eu falo denegar, significa juízo aquó,
significa tribunal. O presidente do tribunal denegou segmento, não quer deixar subir para o TST. Recurso de agravo. Tá? Agora não se fala mais agravo no instrumento, porque é tudo eletrônico, né? Então só entra com agravo no prazo de 8 dias e estamos conversados. O terceiro? Dada a relevância da matéria, né, por iniciativa de um dos membros da SDI, Sessão de Dissídios Individuais, aprovada por a maioria, eles podem baixar, isso aqui vai dar, já está dando um rolo danado. Chegou lá no TST, o TST pode obrigar o tribunal regional a uniformizar a sua jurisprudência. Está indo na linha que a gente está assistindo, né? Uma ideia de um direito mais seguro, vamos dizer assim. Mais seguro. Aqui hoje o nosso tema é o recurso de revista, mas se nós prosseguirmos com os recursos repetitivos, os demais recursos em sequência 896, nós vamos ver que a ideia é essa, é resgatar algo que me parece meio perdido, não sei se os colegas concordam, que é a segurança jurídica. Né? A divergência jurisprudencial está de tal forma no nosso Brasil, por conta desse direito que está vindo direto da Constituição, que eu falei agora há pouco para vocês, que está todo mundo meio perdido, como que faz, né? Como que funciona. A ideia do novo CPC e a ideia da reforma aqui da Lei 13.015 foi justamente tentar resgatar a segurança jurídica. Uma das formas, né? Você uniformizar a jurisprudência. Isso engessa o direito? Sim, engessa. Tem essa consequência. Mas do ponto de vista utilitarista, que é o que? De pacificar a maioria, me parece que a missão do direito é essa, porque só mesmo no mundo, numa utopia, nós vamos encontrar uma situação em que 100% ou 101% esteja harmonizado. Não tem. Isso pertence ao mundo ideal. Né? Mas o mundo real, me parece que com um mundo cada vez mais dinâmico, mudando a cada 5 dias, enfim, estava conversando esses dias com uma socióloga, ela me dizia que a cultura, né, o que a gente chama de cultura, ou seja, aqueles costumes sedimentados pela reiterada prática, antes demoravam em torno de 50 anos para se alterar. Ela falou, agora em 5 anos você pode dizer que surgiu uma nova cultura. Bom, quem tem filhos, netos, enfim, a moçada daqui, a gente sabe isso. Né? É bem isso mesmo. A cada 5 anos eu esqueço do padrão de comportamento, né, que eu tinha, padrão, leia-se algo já sedimentado, e eu adoto um novo padrão, ou seja, a distância entre o certo e o errado, né, antigamente demorava, a mudança do certo e errado, antigamente demorava 50 anos, hoje 5, 10 anos, está mudando os conceitos de certo e errado. E graças ao bom Deus nós estamos aí para resolver, para encarar esses desafios, né, Humberto? Eu acho que não terminou? Tenho 13, não? Tá bom? Olha, meus amigos, eu encerro por aqui, não sei se vai abrir para perguntas. Eu não sei se eu me estendi muito, mas foi um privilégio, mais uma vez, embora de forma assodada, porque é um tema que demandaria mais tempo, mas eu agradeço imensamente a presença de vocês e, enfim, o carinho de estar aqui, esse público bonito aqui. Muito obrigado. Parabéns, hein?